Fala galera, bom dia. Aqui, eu queria contar uma situação que ocorreu comigo que eu acho muito legal, especialmente para os pais de crianças pequenas, mamães, papais que vão ensinar as crianças naquele momento de alfabetização, né? Eu passei por uma experiência legal com minha sobrinha e eu queria compartilhar. O que acontece? Ela tá aprendendo a escrever o nome dela, né? Chama Thaís, tá aprendendo a escrever o nome dela. E eu fico reparando quão importante é para os pais falarem, se comunicarem da melhor forma, entender como que a criança recebe aquela informação. Porque pra gente é mais fácil a gente perceber onde as palavras se encaixam de melhor jeito. Pra criança, nem tanto. O que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel, falei assim, Tata, você tá aprendendo a escrever seu nome? O tio vai fazer o seguinte, eu vou escrever o seu nome, depois você vai passar a caneta por cima e escrever de novo embaixo. O que eu queria? Que ela pegasse, o nome dela é Thaís, ela fosse lá no T que eu escrevi, passasse a canetinha, passasse a caneta em cima do T. O que minha sobrinha fez? A minha sobrinha pegou a caneta e riscou em cima. Agora, olha só, ela fez o que eu pedi, porque ela passou por cima a caneta. Ela não passou do jeito que eu gostaria, mas ela passou por cima a caneta. E ela passou por cima, riscou, né? E depois escreveu o nome dela de novo embaixo. E eu achei aquilo tão loucura, que os pais, muitas vezes, quando vão ensinar as crianças, eles não têm o cuidado e o carinho de se preocupar em como que a criança que está aprendendo a falar, às vezes, a criança que não entende todas as palavras, os significados, ou como que as palavras se encaixam, não tem a paciência e a percepção de entender que a criança não está entendendo, não está pensando do mesmo jeito que ela, né? Eu estou fazendo esse relato depois de sair de um vídeo, já passou muito pela internet, e às vezes até alguém já viu, nesse vídeo uma mãe, ela estava brigando com o menino, porque ela perguntava quanto que era 2 menos 1, e o menino falava que era 38. O que a mãe fazia? Ela aumentava o tom de voz, ela falava alto, ela gritava com a criança. Como que pode 2 menos 1 dar 38 e tal? Só que ela ficava gritando e repetindo a mesma coisa. Vocês não entendem o peso que isso tem, o trauma que isso pode causar para uma criança, quando essa criança estiver na vida adulta. Um 2 mais 1 explicado desse jeito, com a mãe gritando e desequilibrada, ou que seja o pai, ou que seja a pessoa que está lá do lado dela, isso pode influenciar nessa criança na hora que ela for fazer cálculo. Porque ela vai acumulando traumas. Ela acumula trauma com o professor babaca, porque existe, vai falar que todo professor é bacana, mentira. Ela acumula trauma com o professor babaca, ela chega em casa, ela acumula trauma com os pais. Como é que vai aprender matemática assim? Eu vou falar com vocês. Eu me divertia estudando matemática. As pessoas que estavam à minha volta, elas gostavam de matemática. Talvez não soubessem tanto, mas elas gostavam. Elas me davam espaço para brincar de fazer matemática, sabe? As minhas brincadeiras, eu passava as férias com o livro, ensinava a minha tia. Eu, com 8 anos de idade, brincava de ensinar a minha tia, que não foi alfabetizada, a fazer continha de 3 menos 2, sabe? Cara, e esse ensinar com 8 anos tem um impacto em hoje eu ser um professor de matemática, sabe? Tem um impacto em eu ter facilidade, em eu ter conforto. Então, pai ou mãe, se você for explicar, se você estiver perdendo o controle, pelo menos sai da situação, não grita, não seja desequilibrado ao ponto de só gerar mais trauma na vida de uma criança, né, que está aprendendo. E a gente tem que ter paciência com quem está aprendendo, porque senão não vai ter jeito. Você vai pagar um preço o resto da vida. A falta de paciência agora vai gerar obstáculos pelo resto da vida. Às vezes, se você ter paciência agora, vai ser um professor particular que você vai poder não pagar no futuro. Eu nunca precisei de professor particular de matemática. E eu não tô falando isso porque é demérito quem precisa. Cada pessoa é muito única, mas às vezes uma atitude tão simples, uma paciência tão simples, uma preocupação em entender como que a criança que está aprendendo tudo agora recebe uma informação. Isso é muito rico, né? E devia ser levado em conta pelos pais na hora de ensinar. Então é isso. Um abraço.